Ragnar Lothbrok é um dos, se não o viking mais famoso dentro da cultura. Personagem principal da série Vikings que retrata seus feitos e conta sua história. Mas qual a verdadeira história do famoso viking Ragnar Lothbrok? E aí, humorada youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam a mais um vídeo. Hoje será o primeiro vídeo de Vikings e qual o melhor momento para falar sobre isso com esse finalzinho da quarta temporada, e muitas coisas aconteceram. E uma coisa que eu queria pedir desde já é, se possível, vocês deixarem um like, porque esse vídeo realmente deu um trabalho para ser feito. Eu pesquisei em várias fontes diferentes, né, para poder montar esse roteiro, e ficou um tanto quanto maior do que eu esperava. Mas é isso aí, galera. Se vocês puderem, eu agradeceria muito, que ajuda muito na divulgação não só do vídeo quanto do canal. Já ia falar of course, e é claro, se vocês não conhecem o canal também estão bem-vindos a se inscreverem. Antes de começar já a contar a história do lendário e mitológico Ragnar Lothbrok, eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras para vocês. A história sempre é escrita pelos vencedores e nunca temos como saber realmente a verdadeira história da pessoa Ragnar. Muitos historiadores especializados na cultura nórdica não sabem dizer ao certo qual a sua história, já que ele foi uma figura tão lendária e muitos de seus feitos podem ter sido exagerados pelos escritores e também podem ter sido misturados com várias pessoas e atribuindo vários feitos de várias pessoas a uma única figura que foi o Ragnar Lothbrok, mas de fato ele existiu realmente. Não é exata a certeza de que tudo que eu irei contar, né, foi de fato feito pelo Ragnar, assim como alguns seus feitos em Vikings foram inventados pelo propósito da narrativa, ou alguns seus fatos foram feitos pelos seus filhos, sendo atribuídos na série Vikings a ele, como eu já vou falar mais pra frente. Um grande dilema é que aumenta a teoria de que o Ragnar na verdade não foi uma pessoa e sim uma junção de várias, pelo menos os seus feitos, é que existem duas mortes datadas para a figura do Ragnar. Algo que eu gostaria de falar também é que esse vídeo tecnicamente conterá spoilers de Vikings até onde a série está e provavelmente até onde ela caminhará, né, contando qual será, como que vai funcionar a série daqui pra frente. Mas como é algo histórico, eu acredito que muitos não irão reclamar, porque é como se reclamassem do spoiler de que o Pablo Escobar vai morrer em Narcos, entendeu? E que o Demolidor é cego, né, gente? Por favor, vamos pensar aí um pouco. Mas vamos começar primeiro com quem foram os pais do Ragnar. A primeira grande diferença da série com a vida real é que é datado que o Ragnar era filho de Sigurd Ring, um famoso rei da Suécia que conquistou a Dinamarca. Também é legal comentar que ele pertence à dinastia Yinglings, e eu gostaria de dizer já, se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, me desculpem, tá? Eu não tenho costume com essas línguas aí, assim dizer. E já que, caso vocês não saibam, o segundo nome viking não é de fato um sobrenome de família. Lothbrok, por exemplo, significa calças peludas, que o Ragnar era conhecido por usá-las, como um apelido mesmo. A dinastia Yngling sempre realizou grandes feitos. O pai de Ragnar era um rei que conquistou outro reino. Ragnar foi até o oeste e invadiu Paris inúmeras vezes, e seus filhos conquistaram grande parte da Inglaterra com o famoso grande exército pagão. Graças a esses feitos, é dito que tanto Ragnar quanto seus familiares possuem uma descendência direta a Odin. Já na série, é dito que Ragnar era apenas um fazendeiro, assim como seu pai antes dele, e que isso fez com que seu interesse pelas terras no oeste aumentassem, já que o solo é infinitamente melhor do que o solo nórdico. A verdade é que Ragnar invadiu o oeste inúmeras vezes, tanto a Inglaterra quanto a França, usando os rios para facilitar a navegação, chegando até o coração do Império Franco. Com a famosa invasão de Paris, algo curioso é que na série, a invasão de Paris, nós vemos o Ragnar e a sua inteligência para bolar um plano e invadir a cidade com mais facilidade. Reparei nisso quando eu assisti o episódio novamente, eu gosto de fazer isso algumas vezes, e eu reparei que durante a invasão ele olha para o lado, vê Paris, vê a igreja, e aí ele pensa que tem uma maneira muito mais fácil dele invadir a cidade. E como é que é? Com uma cerimônia. E ele sabe que como que ele foi batizado em tal momento ali na série, que se ele tivesse pra morrer, iam querer enterrar ele. Então eu acho isso muito inteligente. Já na vida real, é relatado que esse feito foi na verdade de seu filho Bjorn. Fontes relatam também que a investida do Ragnar com sucesso no Império Franco foi no ano de 845. Ragnar e seus homens não haviam queimado nenhuma casa e haviam aceitado o suborno do rei Charles, o Calvo, que pagou a eles em torno de 7.000 libras de prata.
Ragnar comandou 5.000 homens pelo rio Siena, saqueando cada cidade que encontravam no caminho até chegarem em Paris no dia 25 de março, assim aceitando as 7.000 libras. Pela facilidade que foi receber o suborno e ainda saquear as cidades, Ragnar voltou inúmeras vezes para saqueá-las novamente. Ragnar era um gênio não só no combate, mas em suas estratégias também. Ele sempre preferia atracar as cidades nos domingos, pois as pessoas estariam na igreja, e também em datas festivas, pela falta de defesa que aqueles momentos teriam. Depois de Ragnar começar as invasões e conquistar cidades, ele nunca mais parou, sempre sendo ambicioso com tendências expansionistas, querendo levar o seu povo para essas novas terras. Tem até uma cena de Vikings que nós vemos o Ragnar conversando com o profeta sobre o seu futuro e o futuro de seus filhos, e ele pergunta se seus filhos seriam mais famosos do que ele. What will become of them? The sons of Ragnar Lothbrok will be spoken of as long as men have tongues to speak. E historicamente, o Ragnar era realmente igual. Ele dizia e contava a todos que nunca iria parar de conquistar e atrás de novas terras, e que essa era a única coisa que ele fazia e queria fazer, temendo de que seus filhos se tornassem mais famosos do que ele e o superassem, já que todos eles também eram ótimos guerreiros e tinham seu sangue a favor. Diferente da série, Ragnar focou o Império Franco primeiro e depois partiu para a Inglaterra, mas foi quando ele voltou seus olhos para os britânicos que ele encontrou seu fim. Apesar da morte de Ragnar ter muita controvérsia, uns dizem que Ragnar morreu em uma combinação de cólera com ferimentos que sofreu durante a invasão de Paris. Já outra versão, também aceita e tomada como real na série, foi a morte de Ragnar por cobras. É dito que ele foi jogado no fosso de cobras pelo rei Aela de Northumbria. Ragnar lutou contra as cobras para ganhar o seu espaço em Valhalla, e antes de morrer, Ragnar clamou por vingança e pediu aos deuses que enviassem o pedido para seus filhos. O pedido logo depois não, alguns séculos depois, virou uma canção conhecida como Krakamu. Existem poucos momentos que me deixam emocionado em um seriado, como o casamento vermelho de Game of Thrones e a morte do Ragnar em Vikings, seguida de Odin aparecendo para cada filho de Ragnar. Eu acho que aquilo foi incrivelmente bem feito. Relatos dizem que Ragnar foi casado 3 vezes, primeiro com a Shield Maiden Lagertha, que todos nós conhecemos e amamos, uma nobre chamada Thora Bogerhort e também com Oslog. Os filhos mais conhecidos de Ragnar e também o que são datados, porque é capaz que ele tenha alguns filhos bastardos por aí, eu não sei, né? Isso pode muito bem ter acontecido. Mas seus filhos mais famosos eram Bjorn Ironside, Ivar the Boneless, Sigurd Snake in the Eye, Ubba e Hivitsek Whiteshirt, que pode ter sido a mesma pessoa que Halfdan, que são ambos que eles nunca foram mencionados, né, juntos. A escrita sempre variava um pouco, e como eu acho que esses dois nomes começam com H, eu acho que isso pode ter sido muito erro, né, de história passada de tempo em tempo. Na história, após a morte de Ragnar, seus filhos juntaram o maior número de homens possíveis e marcharam clamando vingança aos ingleses. Os maiores nomes conhecidos durante a vingança e mais datados é Ivar o Sem Ossos e Ubba, ambos famosos filhos de Ragnar. Mas praticamente todos os filhos de Ragnar estavam envolvidos na grande invasão bárbara. A primeira coisa que os filhos de Ragnar fizeram foi clamar a vingança contra o rei Aela, submetendo a mais famosa execução viking, a Águia de Sangue, que consiste em literalmente abrir as costas do executado, quebrando costela por costela, abrindo-a e colocando os pulmões no ombro do executado, assim deixando ele com asas abertas. É dito que na cultura viking, quem recebe a Águia de Sangue e não grita ou clama por piedade é recebido por Odin de braços abertos em Valhalla. Ragnar é praticamente considerado um herói da Escandinávia, mas os relatos reais de sua verdadeira vida são bem escassos, já que não era tão tradicional dos vikings realmente escreverem sobre seus líderes, já que era um povo mais conquistador e militar. Até a datação de seu reino é pouco certa. Alguns relatos dizem que aconteceu nos anos de 750 a 794, e outros dizem que foi durante de 860 a 865. É muito provável que ele foi um grande Earl no começo de 835 e tenha ganhado essa fama com o tempo, sendo considerado um rei nos últimos anos da sua vida.
Mas podem ficar tranquilos que daqui pra frente eu também irei fazer um vídeo sobre os filhos de Ragnar e também sobre a grande invasão bárbara, comparando com a série e também contando a história real por trás. Uma coisa que eu recomendo também é a saga de livros As Crônicas Anglo-Saxões, do Bernard Cornwell, e também que contém muita informação, muita história sobre os filhos de Ragnar e os reinos ingleses. E é uma saga de livros que realmente vale a pena ler. Eu sei que todos nós sentiremos falta aí do Ragnar e do Travel's Female em Vikings, mas isso tinha que acontecer, já tinha passado da hora do Ragnar morrer, e agora nós veremos como os filhos dele serão em ação, o Ivar conquistando a sua vingança, o Bjorn ficando cada vez mais e mais famoso, e também não podemos nos esquecer do Rollo. Vocês devem estar achando estranho eu não ter comentado sobre ele, mas a verdade é que o Rollo não é dito nem sequer uma vez como sendo o irmão legítimo do Ragnar. Isso foi apenas uma maneira que a série conseguiu de encaixar o personagem do Rollo, que também ficou muito conhecido por se tornar um duque na França, mas isso também ficará para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deu um trabalho para escrever. Se vocês ainda não deram like no vídeo, não se esqueçam que ajuda muito na divulgação do canal e a divulgação do vídeo. Se inscreva aí também se vocês não são inscritos e comentem aí o que vocês acharam do Ragnar em Vikings e sobre o verdadeiro Ragnar. Game of Thrones, né, a gente não tem um personagem assim muito principal, são vários personagens grandes e já que são vários, né, a gente teve em Vikings o que não teve em Game of Thrones, que foi um grande e excelente personagem principal mesmo, com o foco da série nele. Vikings está, acho que na minha segunda série predileta, eu diria, e agora é só esperar pelo final dessa temporada e pela quinta. Eu estou realmente ansioso. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Daniels, valeu, falou, até a próxima e fui!